Olá, pessoal, tudo bem? Para o público do Business Breakthrough, hoje eu tô com uma pessoa tão maravilhosa, assim, que eu admiro bastante, respeito, conheci há pouco tempo, mas que você conhece ela e você já sente a energia positiva, assim que você conhece, né? É a Cleide Burgess. Burgess. Burgess, mas Burgess. Burgess. Eu falei errado. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui da Cleide para vocês conhecerem, né? Mas a Cleide é psicóloga, é coach e é conselheira de casais, né? Ela tem uma pós-graduação em coaching e a área dela que ela mais foca, a especialização dela é psicologia positiva. Ela também é professora da técnica de mindfulness, né? E ela dá vários cursos para líderes, né, Cleide? Sim. Para líderes em liderança. E o mais interessante é que ela também é palestrante, ela dá cursos sobre mindfulness, faz workshops aí pelo Brasil, mas online, né? Sim, sim. Online e E aqui na Europa, né? Aqui na Inglaterra você faz bastante workshops também e cursos de mindfulness, né? isso, Legal, legal. A Cleide começou a carreira dela sendo estudando direito, mas não terminou, né? Porque o sonho dela, descobriu que o sonho dela era viajar o mundo, conhecer outros países, ter contato com outras culturas. Isso levou ela a ir para os Estados Unidos, depois ela acabou vindo para a Inglaterra, né, onde ela reside até hoje. Ela iniciou o trabalho dela, né, na área profissional como uma comissária de bordo. Aí conheceu o esposo dela, que era piloto da British Airways, se apaixonou, casou, teve uma filhinha linda, né? E com 2 anos de idade, ela decidiu que ela não queria mais trabalhar como comissária de bordo, porque ela estava passando muito tempo longe da filha. E aí foi ser mãe, né, Cleide? sim, Decidiu verdade. ser mãe e foi mãe, assim, 100% mãe, até os 13 anos da filha dela, onde ela começou a se questionar e tentar achar realmente o que é que ela deveria fazer. A Cleide vai contar um pouco dessa história aqui para vocês, que é um momento de breakthrough da vida pessoal dela, e o que fez ela se tornar essa psicóloga, palestrante, a coach que ela é hoje, né? Mas é isso. Hoje ela além de palestrante, ela é uma empresária, ela tem o próprio negócio dela, onde ela serve, né? Ela ajuda várias pessoas com as áreas de especialização dela, né? Com mindfulness, com coach, com terapia para casal e etc. E ela vai estar aqui para dar um pouquinho da história dela, para falar um pouquinho do breakthrough dela e passar uma mensagem para vocês que têm vontade também de empreender ou mudar de carreira ou entrar na área de psicologia, mas ainda não tem tanta coragem, ou tem medo, ou pensa que vai estar fazendo vai estar tendo a opção errada, né? Então é isso, Cleide. Fala pra gente aí o que significa assim um breakthrough para você? O que você sente da palavra breakthrough? Lembrando, pessoal, que é, breakthrough é uma palavra em inglês que significa mais ou menos, né, ruptura, uma romper de barreiras. Mas eu faço Tá. questão de usar o breakthrough porque ele significa muito mais do que isso. Aquele momento de que você tem uma redescoberta do seu ser e que você faz de você uma nova pessoa e se descobre numa outra área da sua vida, etc. Então, eu vou continuar insistindo na palavra breakthrough, né? A gente vai falar do business breakthrough. Mas para você, Cleide, a palavra está com você. O que significa o business breakthrough? Bom, como você acabou de explicar da palavra, né, o sentido da palavra é romper barreiras. E quando eu penso nessa palavra, eu sou muito visual, assim, eu sempre tenho imagens na minha mente. Para mim, é como se estivesse quebrando um gelo, sabe? Assim, quando você está embaixo do gelo e você sai, assim, essa é a imagem da palavra para mim. E o breakthrough, se você pensar, tipo na carreira, né? Ele vem, o breakthrough só vem depois de um certo romper de alguma coisa que estava difícil, certo? Então, eu imagino que se nós não estivéssemos passando por um período difícil, se não tivesse encontrado essas barreiras, nós não teríamos nunca ter tido a necessidade do breakthrough.
Exato. Mas não tem uma coisa mais gratificante do que quando você consegue sair de uma situação que você não estava sendo feliz ou vivendo, sendo o melhor de você, Com né? certeza. Para aquela sensação que você sente quando você consegue um Exato, breakthrough. exato. Então para mim, assim, tem uma palavra que a gente usa no coaching, né, que fala que não tem vida na zona de conforto. E Hum, realmente não tem, é né? Porque as pessoas que estão nessa zona de conforto para sempre, elas não vão ter esse breakthrough. nunca, Não vai ter exatamente. essa sensação, essa satisfação que traz o breakthrough, Exato, né? exato. Então, para mim, na vida profissional, se você não tiver um breakthrough, você Hum, não está vivendo exato. o seu melhor, o melhor de você, Com né? Porque certeza. a própria palavra diz, é um vencer de E barreiras, é um redescobrimento, é, tem que haver aquela mudança de um período não muito assim gratificante para esse período quando você encontra, né? Então, para mim, uma coisa inevitável isso, exatamente. na carreira profissional, Legal, né? legal. Conta um pouco pra gente da sua história de vida, né? O que que foi que levou você a esse momento de breakthrough que a gente tem conversado, né, um pouco, a gente estava conversando um pouco antes dessa entrevista, mas você Uhum, comentou sobre a sua história, né, de vida, do momento que você se decidiu que realmente você não queria mais ser comissária de bordo, não queria mais ser 100% mãe, ou ter, né, aquele momento todo, claro, você vai ser mãe para sempre, mas você não queria estar passando, tipo, o seu dia inteiro somente fazendo aquilo. E o que levou você a migrar, né, para essa área de psicologia? Qual que foi esse breakthrough para você? Conta pra gente. então, você contou um pouquinho, né, da minha carreira, as coisas que eu fiz, mas uma coisa que eu não comentei com você, mas começou a passar pela minha cabeça agora, quando você fez essa pergunta, foi o seguinte: eu creio realmente, Cris, que todos nós já temos o nosso DNA, que você já nasce com alguma coisa dentro de você que é único, né? De cada um, cada ser humano tem ah, aquela, aquela, aquele desejo, aquele sonho que tem a ver com esse descobrimento. E se você não faz, se você não tem esse descobrimento, você vai passar a sua vida com aquele insatisfação Uhum, pessoal. uhum, Então eu realmente não sabia, eu não sabia o que era, o que eu, assim, qual seria a minha carreira. Então, houve um período na minha vida que uma coisa eu sabia, que eu gostava muito de viajar, eu gostava muito de conhecer outras, outras culturas, e eu sempre tive, assim, dentro de mim aquele desejo de servir, de ajudar as pessoas, sabe, assim, de querer realmente, onde eu estivesse, desde bem nova mesmo, eu sempre tive assim aquela sensação de onde quer que você vá, você deve deixar aquele lugar um pouquinho melhor. Mas eu não sabia como você conseguia isso, entendeu? Eu não sabia como. Mas um pouquinho da minha história foi que nesse período entre ser comissária, viajar, eu tive uma vida assim muito, até um pouco romântica, sabe? Assim, parece até coisa de história, porque realmente tudo que eu sonhei na adolescência, eu consegui na minha vida. Porque eu casei com um inglês, eu li aqueles romances de adolescente e sonhava assim de viajar o mundo, essas coisas. Então eu conheci o meu marido, nós viajávamos juntos por muitos anos. Eu comissária, ele piloto, mas depois, quando eu parei de viajar, continuei viajando por muitos anos com a minha filha. A minha filha, assim, para ela não fazia ela dormia num país, acordava em outro, sabe? A maior parte da vida dela da infância, antes dela começar a ir para a escola realmente, a gente vivia assim, indo em viagens com ele. Então ela ia dormir em Londres, acordava no Brasil, ia dormir em Londres, acordava na China. Então, para ela, e nessa época a gente podia ir na cabine do piloto, eles têm um quartinho lá, para ela era o quarto dela, onde ela tinha os livros, ou em casa, era a mesma coisa. Então eu tive essa vida assim, muito, muito boa, muito confortável, muito gostosa, de sonhos, ficando em hotéis maravilhosos, tudo. Mas chegou um tempo que esse tipo de coisa não satisfazia. Claro. Realmente não satisfazia. Então, assim, eu vivi tudo maravilhoso, assim,
é maravilhoso, eu reconheço tudo, não estou contando assim, mas chegou um ponto que, assim, se meu marido tivesse um voo, de repente, para um lugar, sei lá, Austrália, que eu adoro ir para a Austrália, e eu pensava assim, sabe, estava faltando alguma coisa, e essa coisa que estava faltando é aquele sentido de vida que a gente tem. Entendeu? Você pode buscar em todas as coisas, você pode ter todos os sonhos, mas chega um ponto que se você não estiver vivendo um sentido de vida, se a sua vida não tiver um sentido, meaning, né? Uma coisa assim que tenha realmente um significado, aí você não vai se sentir preenchida, entendeu? Então, estava faltando alguma coisa. Eu comecei a sentir que estava faltando alguma coisa na minha vida. Aí foi muito interessante, porque você comentou a idade de 13 anos. Foi um evento, sabe, que aconteceu na minha vida, porque a escola falou para eles fazerem um essay sobre a família, né? Sobre a família. E aí a minha filha fez esse essay sobre nós, mas ela escreveu, tipo assim, eu não me lembro quantas palavras, mas uma folha inteira sobre o pai, contando que o pai era piloto, que o pai viajava o mundo, que ele levava ela, com todas as viagens que a gente fazia, e tudo falava sobre o pai, entendeu? Que o pai era, quando a gente chegava no hotel, até tinha umas coisas bem interessantes na vida dela, porque quando você é funcionário da companhia aérea, a gente sempre viaja em lugares muito bons. Se tiver lugar na primeira classe você viaja. Se tiver lugar na club, você viaja. Se não tiver, você viaja na econômica. Onde tiver lugar bom, a gente sempre viaja em lugar bom. Mas também tem aquele momento que, se o voo estiver lotado, você não vai no voo. Entendeu? Aí você fica para trás, ou se você quiser, você viaja naquela cadeirinha do comissário, que não tem como, sabe? Nossa, Então, bem super desconfortável. Então, tem esse momento. E claro. se você estiver viajando por um lugar, tipo assim, nas férias, você estiver indo para Disney, e o voo estiver lotado, você não vai ter lugar, né? Sim, claro. E a minha filha até conta nesse essay dela, ela conta que uma vez a gente estava no aeroporto e tinham outros funcionários também da companhia, e estava todo mundo nervoso, porque o voo estava lotado, então a gente não teria lugar para voltar, né? Sim. Aí os outros funcionários, todo mundo nervoso, todo mundo assim estressado. Aí a minha filha fala assim, aí alguém pergunta, viu que a gente estava bem calmo, né? Aí minha filha falou assim para mim, mamãe, não se preocupa não, porque claro que o papai não vai sair do voo e deixar a gente aqui, né? Tipo assim, ela estava tão segura que o pai não ia sair, assim, não ia sair sem a gente, né? Então a gente estava tranquilo. Então, assim, ela conta tudo isso na carta, do orgulho que ela sentia do pai. Aí, no finalzinho do essay, da redação, ela escreve sobre a mãe, né? Aí, a minha mãe é brasileira. Então, assim, aquilo assim, me chocou, sabe? De pensar, puxa, a única coisa que a minha filha vê em mim que é diferente, que vale a pena conversar, é que eu sou brasileira, né? A única coisa que para ela valia a pena comentar. Então, aquilo me levou realmente a começar a pensar sobre a minha identidade, sabe? Como a minha filha me via, até comecei a questionar como meu marido me vê, sabe? Sobre todos esses anos, desde que eu parei de trabalhar. Ele chegava de viagem, eu não tinha muita coisa para conversar, que não fosse a rotina da filha, da casa, né? E que eu não estou falando isso de nenhuma forma minimizando que isso não seja uma coisa maravilhosa. Claro que era. Eu assim, como foi uma escolha minha, e eu me sinto também privilegiada de poder ter feito essa escolha. Mas eu estava começando a me sentir que não tinha muito valor, sabe, na minha mente. Eu comecei a sentir um pouco aquilo que eu estava falando um pouquinho antes, aquela falta de sentido, sabe? O que eu estou fazendo na minha vida? Aquilo que eu sempre tive desde adolescente, aquele desejo de aonde quer que eu esteja fazendo uma diferença na vida das pessoas. Então, eu comecei a me questionar, sabe, Cris, o meu valor, a minha identidade, o que eu estava contribuindo para o mundo, entendeu? E eu comecei a ver que simplesmente viajando, sendo a mulher do comandante, estando na primeira classe, ou hotéis maravilhosos, ou férias maravilhosas, não é suficiente para manter essa sensação de uma vida plena, sabe? E foi aí que eu comecei a questionar e
a pesquisar como é que eu conseguiria mudar isso aí. Com certeza, com certeza. Mas você falou uma coisa interessante, né? Que isso é uma das, não seria critérios, mas eu acho que é um dos motivos que nos faz querer ser uma pessoa boa ou uma pessoa que gera valor, esse sentimento de contribuição. O que é que eu estou fazendo na vida das pessoas? O que eu estou fazendo para minha filha, né? No caso, talvez foi a motivação mais, uma das motivações mais fortes para você. O que eu estou fazendo para mim? Como é que eu estou, né, vivenciando ou construindo algo para mim? Ou a palavra acho que aumentando, é que às vezes a gente vai falar em português, a gente esquece das palavras, né? Mas aumentando as minhas habilidades, mas de que forma que eu estou contribuindo para minha filha, né? Para o futuro dela, que tipo de referência que eu estou sendo para ela, né? Sim. Ou para as pessoas que poderiam estar usando das minhas habilidades naturais, dos meus dons, qual que é a minha missão de vida, qual que é o meu propósito, né? Eu sei que o meu propósito não está aqui. Isso. E é isso, né? Contribuição, eu acho que é uma palavra muito forte, é uma das maiores motivações nossa, né? Como que eu vou contribuir com o que eu tenho para ajudar uma outra pessoa, né? Porque de que adianta eu passar uma vida e não fazer nada por alguém, por mim ou por alguém, né? E isso é bem do nosso interior mesmo, assim, né? Querer fazer algo por uma pessoa. Legal. E então me fala um pouco assim de como que você fez essa transição para psicologia, né? Mas para sendo uma autônoma, abrindo a sua própria empresa e servindo as pessoas dentro dos seus termos. Como que foi esse breakthrough aí de escolher não somente a área de psicologia, mas decidir que você queria ser uma pessoa autônoma, que você queria ter a sua própria empresa, fazer as coisas dentro dos seus próprios termos, servindo as pessoas dentro dos seus próprios termos. Como que se deu isso? Então, no começo, eu realmente não sabia o que eu ia fazer, mas como eu falei antes, eu sabia que dentro de mim tinha era natural em mim essa vontade de poder ajudar as pessoas, contribuir. Eu sempre todos os meus amigos sempre encontraram em mim uma pessoa que você pudesse contar, ter apoio, dividir os momentos, sabe? Assim, eu sempre me via essa conselheira, essa palavra. Eu acho que a gente não tem muito essa parte da psicologia no Brasil. Não sei se a gente tem muito lá, mas aqui é comum, né? O counseling é comum. Exato. E as pessoas sempre tiveram em mim como uma conselheira, sabe? Se fosse dificuldade no relacionamento, se fosse dificuldade, medos, assim, os meus amigos sempre tiveram em mim e eu também sempre, muito facilmente, eu não tinha estudo nessa área, mas era uma coisa já natural em mim. Sim, claro. E eu comecei a pesquisar, comecei a olhar na internet, ver cursos, essas coisas, e aí me abriu os olhos para a Open University. Eu achei bem interessante que eu poderia estudar em casa, continuar sendo mãe, né, continuar indo nas viagens, mas poder estudar. E aí eu comecei a olhar os cursos e comecei a ler, assim, quando eles descrevem o curso, a psicologia foi assim, parecia que aquele manual ali tinha sido escrito para mim, sabe? Falava se você é interessado nesse tipo de coisa, e começando a descrever o curso, me pareceu assim, uau, sabe quando uma coisa parece que abriu, que acendeu uma chamazinha assim dentro de você? Foi exatamente isso. Aí eu me matriculei, né? Mas assim, super, super excited, e depois, não sei se você foi dessa época, mas na minha época ainda, isso já há uns 15 anos atrás, eles mandavam tudo pelo correio, vinha um monte, uma caixa, uma coisa cheia de livros, CDs, DVDs, um monte de coisa para você estudar. E então, meu primeiro pacote, eu fiquei assim
tão excited, Cris, eu estava, sabe, assim, sonhando, mas me sentindo já, assim, sabe, a psicóloga, né? Aquele Claro. monte de livro. Aí o primeiro assignment, olha, eu tinha estudado direito quando eu tinha 17, 18 anos no Brasil. Isso já tinha, então eu tinha 35 anos quando eu voltei a estudar. Então imagina, já tinha passado todo esse tempo. Primeiro que eu estava completamente, a mente, a parte cognitiva estava completamente adormecida, né? Não tinha, com certeza. o que eu lia no máximo era assim, sabe? Sei lá, não tinha nem hábito de ler muito nessa época, estava a não ser É um choque no revista, sabe? sistema, né? Conseguir novamente estudar. Totalmente adormecida nessa área. Mas o primeiro assignment que eu peguei para fazer, dava um exemplo ali, uma coisa assim tão, hoje quando eu olho, assim, tão engraçada, porque era para descrever como fazer um essay, Uma não sei redação. muito bem, tipo uma redação, né? Em inglês. E aí ele era imagina, era uma receita do Jamie Oliver. Imagina, até hoje eu rio, né, quando eu me lembro disso. Então você tinha que ler a receita e daí descrever a receita com as suas próprias palavras. E esse assignment era 250 palavras. Ai, Cris, se eu te contar, eu passei o dia inteiro tentando fazer aquilo, não conseguia, eu não sabia, eu realmente não sabia como fazer aquilo. Aí eu entrei em pânico, eu falei, meu Deus, onde eu estava com a cabeça, sabe? Assim, então aí foi tudo aqueles medos, aqueles pânicos, e agora, paguei tudo isso, como é que eu vou explicar pro meu marido? Eu não vou dar, sabe, assim, aquele monte de medo. Aquele diabinho, né, que vai falando, você não devia ter feito isso. Exato. Você pensa que para voltar a estudar nessa idade. Olha todo mundo aí. Achei interessante você falar isso, né, que você voltou a estudar com 35 anos, porque muita gente se acha com 35, 40, muito tarde para estudar. Quem é que vai querer escutar de mim, sendo que tem quantas pessoas aí estudando há 20 e poucos anos? Olha pra você ver, eu tenho uma tia, eu me inspirei nela em psicologia. Ela era uma contadora no Rio de Janeiro, super bem sucedida, e também, parecido com você, não se sentia realizada no trabalho, sabe? Estava ganhando muito bem, tinha conquistado todas as coisas dela, mas ela decidiu que ela queria fazer psicologia, e com 50 anos ela foi estudar. No Brasil, sabe? Que às vezes tem um certo preconceito com a idade. E ela conta mesmo, sabe? Que às vezes as pessoas vêm mais novinhas e tal ali, e ela com 50 anos plena estudando, e hoje ela é uma grande psicóloga. Mas eu achei interessante você falar isso, né? Essas crenças limitantes que nós temos, eu falo assim, esse vilão, né, que a gente tem dentro da gente. Quem você pensa que é para fazer umas coisas dessa, uma hora dessa? Olha só, você não tem nenhuma uma habilidade para isso, não sabe nem ler. Olha a receita do James Oliver, você não sabe escrever nada com 250 palavras. Legal você ter falado isso. Foi sempre, porque realmente, academicamente, eu não desenvolvi muito, entendeu? Então, foi, para mim, todos os meus anos de... Então, o meu primeiro diploma de psicologia, o Bachelor's, né? Foram 6 anos de muito sacrifício, Cris, muito sacrifício. Tem, inclusive, uma história que não vou entrar agora, mas eu estive muito doente e eu me lembro, assim, fazendo um dos exames que eu tinha que fazer, estudando com febre, sabe, os livros assim em cima de mim. Então, foi uma batalha mesmo, não foi fácil, mas quanto mais, sabe, né, como é aquele negócio do breakthrough, quanto mais difícil é aquela barreira limitante, né? Porque eu sempre imagino esse ceiling, esse teto de gelo, sabe? O breakthrough, você passando por ele. Quanto mais limitante maior é a alegria, né? Quando você consegue. Então, para mim, realmente foi um grande breakthrough na minha vida, essa primeira batalha, né? Mas que delícia, sabe? Porque eu tive, assim, nessa época que eu estive doente, muito doente mesmo. Meu marido chegou algumas vezes questionar, entendeu? Qual que era o motivo do meu coração, porque nessa época, então, se você minha filha tinha 13 quando eu comecei, então 6 anos, ela já tinha
quase 20, quase 20, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, quase 18, já estava terminando a faculdade. E quando eu estive muito doente, então ele questionava até se de repente ele chegou a questionar, tipo assim, o que você, se você morrer amanhã, o que vai ter valido a pena você? Porque foi muito sacrificante para mim nessa época, entendeu? Para passar os exames, eu estudando assim quando não estava bem. Mas foi uma das coisas que, assim, quanto mais ele questionava, mais eu pensava, mais vale a pena, porque tudo isso que eu já fiz, entendeu? Eu não vou desistir agora. Mas realmente, então consegui... Cleide, deixa eu só te interromper rapidinho. Nesses momentos que você ficava pensando, olha, eu tô com febre, eu tô doente, o meu esposo, né, que é uma pessoa que eu amo muito, tá me questionando e tal. O que é que fazia você falar, não, eu vou continuar? Não somente olhando para trás o que eu fiz, mas o que é que realmente eu tenho que fazer? Por que é que eu estou estudando doente? Por que é que eu tenho que terminar isso? O que é que te realmente motivava ali naquele momento? Porque nessa época, quando eu estive muito doente, já estava na fase final. Foi o meu, então eu estava estudando para o meu exame final nessa época. Eu cheguei a reprovar, Cris, mas porque realmente não tinha habilidade, eu estava mesmo muito doente. Eu cheguei a pensar que ia morrer. Mas então o que me motivou foi pensar que todo aquele sacrifício, eu sou uma pessoa de fé. Então eu pensava assim, não é possível que eu cheguei até aqui para não ter nenhum... Eu sabia que aquilo tinha um objetivo na minha vida, entendeu? Então esse foi um dos motivos, foi porque tudo que eu já passei, todo o sacrifício, porque os 6 anos foram 6 anos de sacrifício. De sacrifício que eu digo, porque nunca foi fácil para mim o estudo em si, entendeu? Estudar, como eu falei, academicamente, eu não fui uma pessoa muito... assim, não tinha muitas habilidades academicamente, entendeu? Então, a minha vida toda de estudante foi com sacrifício. Então, por isso que eu tô falando desse sacrifício. Aí eu pensava, já passei tudo isso, não vou agora na fase final. Então, eu sabia que se eu reprovasse, ou se eu teria feito tudo o que eu pude, entendeu? Não teria sido porque eu desisti. Se eu não conseguisse, não teria sido jamais porque eu desisti. Então foi aí que eu resolvi que isso era muito importante. E o segundo era realmente aquela coisa que eu te falei dentro de mim, que sabia que a minha vida tinha um propósito, sabia que eu queria fazer alguma coisa, aquele desejo de sentir essa satisfação, que para mim era através terminando esse curso, entendeu? Então, e eu encontrei mesmo na psicologia muito, quanto mais eu estudei, quanto mais eu entendi sobre a forma que o cérebro funciona, quanto mais eu entendi o poder que nós temos na nossa mente, mais eu sabia que eu tinha muito para oferecer, entendeu? Eu sabia que aquilo tudo que eu já tinha aprendido não era em vão. Eu sabia que aquilo tinha um motivo, um propósito. Então, realmente foi o que me motivou para terminar. E eu consegui. Ainda reprovei aquele semestre, tive que fazer tudo de novo o último semestre, mas passei. E, olha, hoje eu sei realmente que faria talvez todo o sacrifício de novo, porque realmente me encontro uma pessoa realizada. Eu acordo feliz, eu durmo feliz sabendo que o que eu faço tem sentido, faz diferença na vida das pessoas, faz diferença na minha própria vida, e realmente valeu muito a pena. É muito gratificante, muito a pena. Né, saber muito que gratificante. Você encontra. Isso é uma questão interessante de você falar, porque hoje em dia, são muitos profissionais que são infelizes, né? Muitas pessoas, às vezes, vão para a faculdade achando que o próprio curso da faculdade, ou a matéria, ou as notas, ou o diploma vai fazer ela feliz, tudo. E, às vezes, trabalham em áreas da vida que são, assim, podem estar bem realizados em termos financeiramente, mas as pessoas não sentem isso que você sente. Não falar, eu tô acordando feliz, eu tô indo dormir feliz, porque eu me encontrei. Eu sei
que esse é o meu propósito de vida. Eu nasci com certas habilidades, com qualidades, algumas que eu nasci, outras que eu trabalhei nelas, mas eu tô pondo elas em prática. Eu tô fazendo por mim, eu tô fazendo pelas pessoas, né? E tô ganhando dinheiro também. Eu tenho, eu conquistei isso na minha vida, que foi através de muito sofrimento, com momentos de breakthrough, né? E de vários desafios, mas você está fazendo, né? Sim. Então é interessante você falar, porque muita gente passa por esse conflito, mas poucas pessoas, às vezes, querem dar esse pulo, sabe? De falar, não, eu vou recomeçar. Porque tem esse vilão, mas eu não vou dar conta, mas eu tô doente, mas eu não tenho dinheiro, mas eu moro num país economicamente instável, mas o meu esposo ou minha esposa não me dá suporte, mas olha quantos filhos eu tenho, eu não falo bem, ou eu nunca estudei, ou eu sou, sei lá. É tantas coisas que às vezes a gente fala para nós mesmos, enquanto você poderia estar fazendo algo por você, para você realmente alcançar a felicidade enquanto você vive, e por outras pessoas. Imagina a quantidade de pessoas que não seriam servidas, não teriam a vida delas impactada e transformada se você não tivesse se desafiado e continuado mesmo doente, né? Porque o que a gente faz por nós, mas a gente também está fazendo pelas outras pessoas. Então, a sua história de vida seria diferente. Um dia você chegaria no final da sua vida pensando, eu não teria tocado a vida dessas pessoas se eu não tivesse passado por aquela barreira. E talvez até o fato de você estar doente foi uma experiência muito melhor para você, para te sensibilizar mais e mostrar para você que você ultrapassa qualquer barreira, entendeu? Porque o seu amor de ajudar as pessoas, de servir as pessoas, ou de ter um significado, ou de deixar um legado para sua filha, era muito maior do que aquilo que você estava sentindo, né? Então, eu acho que isso é muito importante, assim, passar essa mensagem para essas pessoas hoje em dia também, né, que querem fazer algo a mais, mas sempre tem essas mensagens, né, essas crenças, essas limitações, esse monte de desculpa, né? Nós nos damos várias desculpas, né? É verdade, é verdade. Mas Legal. não tem, realmente não creio que tenha breakthrough sem batalhas, sabe? Não tem, eu não creio que tenha mesmo. Mas, voltando à desculpa, eu não respondi a sua pergunta em relação a como que eu me tornei independente, né? Então, eu comecei, os primeiros anos da minha carreira foram através da agência que eu trabalho ainda até hoje, mas eu trabalho só 2 dias por semana. Eu tive alguns momentos que me levaram a ir à busca do meu próprio negócio. Algumas que eu tinha, assim, apesar de que eu trabalho para uma agência que é um pouco charitable, que trabalha com caridade, mas ela tem um limite, entendeu? E o limite delas é muito alto. Então tem muita gente que eu vejo que vem, porque a primeira consulta, a gente faz um assessment, na primeira consulta é um preço razoável, mas aí o preço, aí ele tem um sliding scale, ele tem tipo uma escala de pagamento dependendo da acordo que a pessoa ganha, entendeu? Mas a mais baixa é exorbitante o preço. Então eu fico assim, às vezes a gente atende as pessoas que eu vejo que algumas sessões, 2, 3 sessões na vida daquela pessoa faria uma grande diferença. Mas eles não atendem porque aquela pessoa não pode pagar. Então essa foi uma das coisas que eu pensei várias vezes. Olha, teve vezes que eu cheguei a falar na diretoria lá do meu trabalho, cheguei a falar que eu atenderia sem receber por algumas pessoas, entendeu? Mas claro que não podia fazer isso porque tinha os outros também, né? Então assim não seria justo com os outros psicólogos, sorry. Mas aí, então essa foi um dos motivos que às vezes me levou a isso. E o outro, que eu também comentei com você um pouco antes, eu também sou uma pessoa de fé, e houve uma situação assim muito forte na minha vida que eu tive comigo um paciente que estava passando por uma situação assim que quebrou meu coração e quebrou meu espírito, entendeu? Eu vi que aquela pessoa, eu sabia que dentro de mim
eu tinha uma coisa para oferecer que não era de acordo com as normas do meu trabalho, que era, eu sentia um desejo muito grande de fazer uma oração por aquela pessoa que estava num momento assim, sabe, assim, que naquele momento foi uma coisa muito forte na minha vida, Cris. E realmente foi uma coisa que eu falei, não, eu vou fazer o meu próprio negócio, porque daí eu posso fazer isso e aquilo. Porque houve essa paciente que estava assim passando por esse momento, e eu falei para ela, você se importa se eu fizer uma oração? E aquela oração para a pessoa foi assim um momento que realmente mudou a vida da pessoa, entendeu? Que estava numa situação muito difícil. Só que quando eu fiz aquela oração, eu sabia, minha mente falava, você não pode fazer isso, é contra a regra do seu trabalho, porque a gente não pode falar das crenças, não pode falar de várias coisas. Que é uma coisa que eu respeito, eu entendo, eu respeito e sempre segui. Mas aquele momento foi um momento que eu não pude me segurar, entendeu? Então eu estava arriscando perder o meu trabalho, eu estava arriscando a ter um problema com a própria union, com a própria, sabe, com o departamento que a gente responde. Aí eu até orei assim baixinho, sabe, para a pessoa, e falei assim, você não pode contar para ninguém. Mas eu sabia que ele foi um risco, né? Foi uma escolha que eu fiz. Mas foi um momento também que eu falei, eu preciso ir atrás do meu próprio negócio, eu vou continuar, claro, seguindo as normas, mas eu quero ter a liberdade de quando, se for um paciente que não pode pagar, eu posso atender, entendeu? Sem estar correndo o risco de estar quebrando normas. E se for uma situação nesse momento que eu sinto que a minha oração vai ser a diferença daquela pessoa, ou a mindfulness, entendeu? Também é uma coisa que tem certos eu tenho o meu supervisor, a gente faz supervisão em grupo e supervisão individual. O meu supervisor não aceita, porque ele não entende sobre mindfulness, não é uma coisa que... Então, ele não acha que a gente possa... Como que você não pode fazer uma meditação com uma pessoa que está num estado emocional que não pode nem estar presente e você conseguir acalmar aquela pessoa? Como que você não vai usar ferramentas que você tem, que você sabe que vai ajudar a pessoa por causa de normas, entendeu? Então foi o motivo que eu falei assim, não, ainda que eu arrisque, porque realmente foi difícil, no começo eu não tinha, eu ia trabalhar, tinha todos os meus pacientes lá, não precisava fazer nada, chegava, atendia e ia embora, não tinha que me preocupar com nada, não me preocupava com pagamento, não me preocupava. Então assim, foram várias coisas que eu tive que ir atrás, aprender, reaprender, arriscar. No começo não tinha ninguém, no começo fazia um monte de workshop de graça, porque ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, porque eu não precisava de nada disso. Tudo tinha lá na agência que eu trabalho ainda, é tudo pronto, entendeu? É uma agência bem conhecida. Então, assim, eu tive que fazer várias coisas que eu tive por mim mesma. Arriscar, foram riscos, né? Mas nada, de novo, nada compara com aquela habilidade de você poder escolher. Hoje, realmente, eu atendo as pessoas não pela financeira, não pelo que a pessoa pode pagar. Tenho muitos pacientes que podem pagar. Mas se for quem não pode, eu tenho a felicidade de ter o meu outro trabalho que me mantém nessa área, ou tem outros, né, que podem pagar o dobro, mas não me importa, porque a satisfação, e já aconteceu, já atendi até por telefone uma vez, uma pessoa que estava no estado de pânico e precisava fazer uma viagem que não podia, porque não tinha condição emocional de sair de casa, e por telefone eu consegui atender essa pessoa, não cobrei, entendeu? Porque naquele momento a pessoa não podia, realmente, a pessoa foi fazer a viagem, depois a pessoa virou meu paciente e me pagava muito bem e tudo. Então, tem coisas que aconteceram por causa disso, Sim. que não compara. Hoje eu posso te falar dessa satisfação que eu encontrei, e é uma das coisas que eu ensino, né? Que a felicidade realmente não tem como, se você não tiver uma história de sentido de vida na sua vida, se você não tiver vivendo o seu propósito, se você não tiver a sua missão, se você não encontrar e não estiver alinhado com os seus propósitos, você não encontra, você não vai dormir feliz. Meu trabalho é difícil, você sabe que ser psicóloga não é fácil. Tem vezes que você atende uma pessoa que a pessoa não conseguiu ter aquele breakthrough. Entendeu? Tem casos que eu termino a sessão que eu estou exausta, mas a satisfação pessoal de estar
vivendo o meu propósito de estar fazendo aquilo que eu amo, sem esses limites colocados que às vezes não fazem sentido, Sim. sabe, é uma coisa maravilhosa, Nossa, maravilhosa muito realmente. é isso, muito legal, porque é isso que você falou, viver o seu propósito, né? Exato. Eu tenho um mentor que eu gosto muito dele e ele fala muito isso. Ele fala: olha, às vezes você pergunta para as pessoas o que elas não querem da vida, o que que elas não gostam, ou para onde que elas não querem ir. Elas começam a escrever: ah, é porque eu não gosto disso, Sim, para aquilo. sim, É muito fácil. Quando você pergunta para a pessoa para onde você quer ir, o que que você vai fazer da vida, qual é o seu ponto de chegada, qual o seu propósito, é muito difícil a pessoa falar. Às vezes a gente está sim. tão acostumado correr e buscar um monte de coisa, querer fazer curso, querer diploma e querer aparecer na internet, querer seguidores, né? Que é uma coisa que acontece muito hoje em dia, mostrar que você tem um diploma, que você fez isso, que você fez aquilo, que você é perfeito, etc, etc. Você esquece do que é mais importante, que Uhum. você tem que descobrir o seu propósito para você realmente ser feliz. Você não vai ser feliz se você não tiver um propósito na vida, porque você não sabe para onde você Verdade, está indo. Você está verdade, vivendo Cris. como a vida te leva, entendeu? Eu gosto muito da frase do Napoleão Hill, que ele fala várias coisas, mas eu gosto dessa parte em principal. Ele fala, eu ser o capitão do meu destino, né? Ou seja, você decide porque você se descobre, mas você Sim, decide como que vai ser o seu destino. Você é decide onde verdade, você quer, para onde você está indo, qual que é o seu ponto de chegada, né? Então é muito é importante, verdade. sabe, viver o propósito. E isso só acontece mesmo com breakthrough. E Sim, eu acho que um dos maiores vilões assim que nós temos mesmo é o medo, né? Que faz você ser acomodado, que é o que você falou. Você viver na zona de conforto, você não está vivendo. E, não, e faz com que você sabe que você tem um propósito, você sabe que tem uma vocação, você sabe que você seria muito mais feliz se você desse esse pulo, se você rompesse essa barreira, mas você não faz, né? Por medo uhum, de um julgamento, de uma desaprovação de alguém, ou por medo de largar uma instabilidade que só existe na sua cabeça, que não existe, por medo de, sei lá, de acabar sendo amado mais ainda pelo que você faz. Às vezes isso as pessoas também têm medo, né? é De, verdade. de não ter o breakthrough, mas é preciso passar pela dor, né? Para aquele sofrimento que fala daqui, o único lugar que eu tenho para ir é subir. Só que você se permite estar nessa dor também. Não é uma coisa que acontece por acaso. Você permite, dá aquele clique na cabeça da gente e fala, aqui eu tenho que mudar, né? É verdade. E o que você tem para dizer, então, assim, para as pessoas que querem empreender e ter medo? Assim, eu sei que a gente já tocou bastante nesse assunto, mas tem mais alguma coisa em particular que você quer passar essa mensagem para essas pessoas? Como é que você pode ajudar? Ou como que você, alguma coisa que você sugere que a pessoa faça para a gente finalizar? Então, olha só, uma das coisas que assim, que ajudou a mim em alguns momentos que eu tive, assim, alguns momentos em que eu pensei, quando eu não sabia exatamente o que eu quero fazer, ou será que esse é o melhor caminho, ou medos que todos nós temos. Não pensa que porque eu tenho 51 anos, então assim, Ah, né, até chegar aqui passei por muitas coisas. Mas nesses momentos, apesar de eu ser uma pessoa de fé e ter naturalmente sou uma pessoa mais positiva naturalmente, né? Mas nesses momentos em que eu assim não sabia ou que o medo, a dúvida, uma das coisas que me ajudou muito, e eu recomendo para qualquer pessoa que esteja nesse impasse, assim, será que eu vou aqui, será que eu vou aqui, e o medo, será que isso é bom para mim? Eu aconselharia qualquer pessoa a fazer uma sessão de coaching, entendeu? Uma sessão com uma pessoa que, que, que não tenha ligação emocional com você, em primeiro lugar, porque é muito difícil você ter essa habilidade de realmente abrir o seu coração sem ser julgada, sabe? Sem pensar, sem uma palavra que vai que vai te influenciar de alguma forma, seria um profissional, entendeu? Porque o coaching, você sabe que o coach, ele é uma pessoa que está preparada, ele não vai te dar as respostas, mas ele está bem preparado para te
para te ajudar a abrir o seu coração, para te ajudar a abrir a sua mente, para você pesquisar, para você investigar. Então, assim, eu acho que uma sessão com um coach, e eu vejo tanto isso, assim, com as pessoas que eu trabalho, principalmente quando eu estou trabalhando com líderes, sabe? São pessoas que já tiveram tudo, são pessoas que têm todo o conhecimento, mas que às vezes estão, assim, stuck, ali parado, né, sem conseguir. Então, assim, eu acho que fazer uma sessão vale muito a pena você investir numa sessão de coach, com um coach, porque vai te ajudar a você se conhecer, vai te ajudar a você saber onde realmente está o medo. Com certeza. Porque você sabe que a maior das nossas barreiras não estão na parte financeira, não está na falta de conhecimento, não está na falta de suporte do seu partner, do seu parceiro, não está, a nossa maior barreira não está nas coisas outside, fora da gente mesmo. Sim. As nossas maiores barreiras são dentro de nós mesmos. São as crenças que nós colocamos. E isso, um coach vai te ajudar a você ver e falar assim, então, o meu medo não é na minha falta de finanças. O meu medo não é na minha falta de apoio. O meu medo é em mim mesmo. Entendeu? Então, assim, para mim, esse descobrimento, para mim, é o primeiro passo que você deve investir. A gente tem medo, né? Fala assim, mas eu tô sem dinheiro, como é que eu vou pagar? Mas é uma sessão que vai ajudar você realmente a falar assim, puxa vida, não é aqui, não é ali, mesmo, é aqui. Né? Exato. Então, eu acho que, para mim, foi uma coisa assim, tem sido uma coisa que me ajuda muito, e eu vejo a diferença que faz, às vezes, uma sessão de coaching ajuda, assim, às vezes eu tenho exemplos assim com clientes que eu trabalhei counseling, psicologia, né? Atendi por várias sessões, e às vezes uma sessão de coaching ajudou essa pessoa, assim, breakthrough, sabe? Então, para mim é uma coisa, um ótimo investimento que você pode fazer em você mesmo. Tá certo. Nossa, parabéns. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela mensagem que você está passando para as pessoas. Eu acho que é super válido você realmente ter compartilhado da sua história de vida, né, para mostrar que é preciso passar por isso e você vai estar muito mais feliz do outro lado, na hora que você romper essa barreira. Com certeza. Isso, com certeza. E essa mensagem realmente é para esses psicólogos, coaches e também que eu chamo, né, de inovadores no Brasil, pessoas que às vezes ainda não têm um diploma de psicologia, mas têm muita experiência em desenvolvimento pessoal, etc. E sente que podia estar ajudando uma pessoa, mas ainda não teve esse breakthrough mesmo da vida, né? De falar, não, será que eu passo? Eu quero ir, mas será que eu vou? Mas, né, qual que é o meu propósito? Mas a pessoa descobrir que a felicidade está do outro lado do medo, né? Aqui onde ela está, nunca ela vai estar feliz, ela nunca vai ter sucesso, ela nunca vai achar o propósito dela, ela nunca vai se conhecer enquanto ela não passar mesmo por esse processo, né? Que talvez seja um processo de purificação mesmo que a gente tem, e te mostra exatamente quem que você é, para você ser feliz, para isso que você está fazendo, você dormir feliz, se acordar feliz. Independente das barreiras, sempre vai ter, né? A vida não é perfeita. Sim, claro. Mas a felicidade está do outro lado, né? Dessa barreira, dessa fronteira, né? É verdade, Cris. Mas obrigada, Kate. Eu também vou colocar o link do seu website e tal, se alguém quiser, né, checar o seu trabalho. Você tem vídeos no YouTube, alguma coisa assim? Tenho. No meu website, você coloca, por favor, a informação e tem lá, tem algumas meditações, alguns vídeo cursos de alguns dos cursos que eu já fiz. Até uma boa ideia, tenho feito alguns Zoom workshop online, eu vou colocar lá também, você pode dar uma olhada. Sim, para as pessoas darem uma olhada, para ter mais inspiração. Boa ideia. E olha, realmente, vá atrás do seu sonho, porque não tem coisa mais maravilhosa do que uma vida preenchida, uma vida de sentido, uma vida fulfillment, é uma vida plena, né? Não tem coisa, liberdade, exatamente. A felicidade está nessas coisas, não está assim lá fora, nas coisas materiais, está dentro desse preenchimento que a gente sente de ir atrás dos sonhos. Vale a pena mesmo. Certo, muito obrigada. Parabéns, Cris, imagina. Foi um prazer, um beijão. Obrigada a você.